Necessariamente. Por que você parou? Eis a questão. Eis a questão. Chegou o momento. Chegou o momento. Chegou o momento. O que acontece? Eu comecei muito nova. Eu tinha uns 12 anos, 12, 13 anos. E quando eu parei muito nova também. Eu devia ter... O meu último show foi em 2012, eu devia ter uns 16, 17 anos. Quando chegou uma época que, assim, eu comecei a me questionar se era aquilo que eu queria. Começou a pesar várias coisas na minha cabeça. E aí eu comecei a perceber que eu já não tava com a mesma energia que eu tinha antes, que eu me dedicava. Eu já não tava mais me dedicando. E eu achava muito injusto, tipo, continuar, e não só comigo, mas também com as pessoas que acompanhavam, que gostavam. Eu não achava certo. Aí eu conversei com o meu irmão, falei, pra ele também foi uma tristeza, que ele não queria. Eu conversei com ele, porque chegou uma época que o Marcão já não fazia mais parte, já não marcava show, quem marcava era o meu irmão. Aí eu conversei com ele e pedi pra ele parar, pra gente pausar a música e os shows, né? O que tivesse pra cumprir, eu ia cumprir, e de resto eu ia parar pra seguir uma vida normal. E aí foi isso, foi exatamente isso, assim. E eu não olhei pra trás. Não olhei. Tipo, eu segui minha vida, assim. Depois de um ano eu comecei a trabalhar normal, comecei a trabalhar como recepcionista. Depois eu parei, depois eu trabalhei em outros lugares, aí depois eu trabalhei nesse atual emprego, nesse último que eu tava, e aí foi isso, assim. Eu não olhei pra trás porque eu não gosto de ficar pensando, porque como faz o quê? O último show foi em 2012, a gente tá em 2021, vai fazer uns 10 anos. Eu não gosto de pensar que foi um arrependimento, assim, na minha vida, porque é a minha vida, entendeu? Eu não posso me arrepender de 9, 10 anos que eu vivi. Então eu não olhei pra trás. As pessoas normalmente mandavam ou perguntavam, e foi isso, assim. Não teve um motivo, assim, nossa, parei por causa disso, por causa daquilo. Eu parei porque eu queria ter uma vida normal, assim. Não que não fosse, né? Mas a fama te assustou, vamos dizer assim? Eu acho que chegou uma época que eu não sabia lidar. Eu não sabia, tipo, eu não tinha... Hoje em dia o pessoal é assessorado, tem uma base, sabe? Eu tinha o meu irmão. Meu irmão, ele era tudo. Só que na época ele já tava estourando com um pequeno menor. E aí eu comecei a me questionar. Eu falei, será que é isso mesmo que eu quero? Falei, então eu vou dar um tempo, assim. Eu sou muito assim na minha vida. Se eu quero sair de tal coisa, se eu quero parar de fazer isso, eu faço. E eu não tenho medo de recomeçar, entendeu? Eu acho que a vida é uma só. E antes recomeçar do que nunca ter... Mas não rolou aquele baque, tipo... Pô, tô vivendo show e tal, não, e do então, nada trampo, tá ligado? Foi no auge. Mas não foi tanto no auge. Porque, assim... Começou a vir outros MCs. E era muito comum naquela época, tipo, um estourar e fazer show e pá, sumir. Era muito comum. E quando eu sumi, na época, o pessoal não deu muita falta. Foram dar falta depois. Porque eu lembro que depois que eu parei, eu não logo comecei a trabalhar. Eu comecei depois de um ano e meio por aí. Então, depois que eu parei, começou a vir a Ludmilla, que era a MC Beyoncé na época, com Não Olhar Pro Lado Quem Tá Passando. E aí veio a Pocahontas, aí a Pocahontas, tipo, estourou. E óbvio, se você não tá lá, filho, tipo, sempre alguém vai te substituir, entendeu? Sempre vai ter gente também, tipo, crescendo. E aí você fica pra trás. Não fiquei tão pra trás assim, porque tem gente ainda que curte e tal. Eu lembro do seu Ask FM ali. Perguntaram pra você, você parou e tal, você falou de escola, mas rolou isso também ou... Não, de escola eu já tinha parado. Eu me formei em 2011. 2012 foi meu último show, eu já tinha parado. Mas na escola já teve uma história, porque assim, é por bimestre, né, as notas. E eu lembro que eu e minhas amigas, a gente era assim, no primeiro bimestre a gente era muito ruim nas notas. Pra recuperar depois. Pra recuperar depois. Você era assim também? Lógico. Todo mundo era assim. Pra recuperar depois. Só que eu lembro que teve um negócio na escola que passou a coordenadora, foi a diretora, não sei, nas salas, que ela tava reclamando que tava tendo muita nota ruim. Aí ela passou na minha sala. E aí perguntou, né? Não sei o que e tal. Aí ficou perguntando um por um e perguntou pra mim.
Aí falaram na minha vez, ela tira nota ruim porque ela canta em barzinho à noite. Caguetado na alta. Não, e você não sabe. Aí é foda. E você não sabe, chegou aí o conselho tutelar na minha casa. Que isso, mano? Aí é foda. Por causa... Aí chegou, aí ela... Não, peraí, ela tentou entender o caso. Aí a minha mãe, ela trabalhava muito. Minha mãe sempre foi empregada doméstica a vida toda. Ou era empregada doméstica ou babá. Então, assim, minha mãe não acompanhava muito. E aí eu lembro que uma vez foi o conselho tutelar na minha casa. Eu não lembro se minha mãe tava ou se não tava. Mas no final deu tudo certo. Nossa, chega o conselho, bate lá, já se esconde. Virou crime ser artista no Brasil. Tem Nesses ninguém. 10 anos, nunca bateu, tipo, mano, acho De que eu quero voltar? voltar. É. Não, porque eu nunca pensei na possibilidade. Mas agora, gente, vocês me colocaram num negócio que eu quero ver o pessoal vai começar a me cobrar, viu? Eu MC só Menorzinha, divulgando- nova contratada do Rap Falando, tá bom? gente, só divulgando. Às vezes eu ficava repostando o que a pessoa colocava, volta, a pessoa, todo mundo ficava mandando, volta. Prometo pensar com carinho, tá bom? Olha lá, gente, será que a gente vai ter novos samples da MC Menorzinha? Novas linhas? Alô, Tashi Trace, fica de olho, hein? Alô, Tashi Trace, essas são as meninas que os meninos gostam. Mano, se voltar tem que ter um feat com elas. Tem que ter um feat com ela. Nossa, vai ser sensacional Nossa, isso. Isso é absurdo. Vai ser sensacional. É isso, meu povo. Da hora o corte, né? Então, mano, faz o seguinte. Pra você acompanhar diretamente, se inscreve no canal de cortes aí. E também vai na descrição do vídeo que com certeza vai estar o link lá pra você ir direto pra entrevista completa. Demorou? Tamo junto. Rap Falando Podcast.